Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, queridos amigos, reverências, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui em mais um programa Diálogos da Seita Noé. Estamos aqui hoje, estou contando com a alegria aqui, uma imensa alegria, né, de ter três grandes líderes, três grandes amigos aí dentro do nosso movimento. E hoje nós vamos estar falando com um assunto aí, um tema muito bacana, que envolve aí com certeza muitas pessoas, onde estaremos comentando aí, conversando durante esse nosso programa sobre nova visão do casamento. A gente vai falar sobre o objetivo de casamento, vai falar sobre filhos, sobre o relacionamento, né, do casal e uma série de outras coisas que vocês vão estar podendo aprender. Então, vamos estar aqui compartilhando, né, tendo a oportunidade de estar conversando com esses nossos três grandes líderes da Seitonê, amigos e preletores, né, com grande conhecimento doutrinário dentro do ensinamento e uma vivência maravilhosa aí com todo o ensinamento da Seitonê. Então vamos lá, sem muitas enrolações, né, vamos começar a apresentar aí para todos os nossos convidados aí nesse dia de hoje. Vamos começar aí pelo meu grande amigo aí, lá do Paraná, que está vindo lá de longe, né? Vitor Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior, seja muito bem-vindo. Se quiser dar aí o seu olá aí para o pessoal, fique à vontade. Obrigado, querido preletor Henrique Cubo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Que bom, que bom. Mais uma preletora, e hoje a gente está num formato diferente aqui, né? Normalmente estamos lá no estúdio, mas como temos convidados que estão muito próximos aqui de São Paulo, então vamos apresentar aí para vocês agora a nossa querida amiga preletora Carmen Luísa Baff de Carvalho, né? Que também não está aqui na capital de São Paulo, está lá no interiorzão, né? Num lugar tranquilo. Seja bem-vinda, preletora Carmen. Muito obrigado. Muito obrigada, que prazer enorme estar aqui reunido com vocês, esse público maravilhoso do Diálogos, né? E fazer parte hoje desse bate-papo, um prazer. Muito obrigada. Que bom, muito obrigado. E aqui, nossa grande amiga também preletora, ela já está aqui em São Paulo, é mais fácil. Eu que não estou também em São Paulo, estou um pouco distante hoje, mas estamos aqui também com a preletora Deise Pimenta de Souza. Seja bem-vinda, preletora Deise. Olá a todos os amigos, muito prazer em estar aqui mais uma vez falando sobre os ensinamentos da Seitonê Noé, uma grande honra participar desse Diálogos, com certeza teremos um momento maravilhoso, mais um, né, entre tantos que a Seitonê nos proporciona. Muito obrigada a todos. Que bom, né? E hoje esse papo realmente ele tem aí muita coisa para trazer aí para a gente, né? Temos várias questões aí que foram colocadas aí para dar uma apimentada aí na nossa conversa de hoje, mas vamos lá.
Queria começar, então, já que a gente vai falar sobre nova visão do casamento, mas o que é esse tema principal, casamento, né? Então, gostaria de convidar aqui a minha amiga, a preletora Carmen, né, a nossa querida Carminha, para ela começar aí puxar esse nosso fio de prosa aqui nessa conversa, desses nossos diálogos, falando aí para a gente, né, qual que é o objetivo afinal do casamento na nossa vida, Carminha? Importante, né? É uma decisão muito importante na nossa vida, o casamento. Então, para falar objetivo do casamento, acho que eu lançaria uma outra pergunta. Por que a pessoa deseja se casar? Por que casar? Não é? Eu acho que primeiro a gente tem que ter essa reflexão, porque é uma decisão importante na vida da gente. Um passado um pouco remoto, não tão remoto, tinha assim uma visão convencional do homem e da mulher, que o homem, né, tinha um estudo que o homem quando chega à idade viril, ele tinha a necessidade, né, de começar a vida sexual. Então, o homem procurava a mulher para casar e satisfazê-lo. E ainda mais, quando ele era sozinho e tinha as necessidades também de se manter, de cozinhar, de cuidar da sua roupa, então ela falou, poxa, nada mais vantajoso do que ter uma esposa e cuidar tudo disso, né, para mim. Por outro lado, as mulheres também, no passado não muito remoto, também se achavam que não eram capacitadas, né, de viver independente e achavam que precisava ter um homem para ter uma vida economicamente estável, né? Então, isso eu falo assim, num passado não muito remoto, pelo seguinte, né? Hoje não existe mais isso. Só que, agora vendo umas cenas da novela Pantanal, eu não tive oportunidade de ver primeira gravação. Mas, eu falei assim, mas essa novela se passa no tempo antigo? Não, porque está mostrando na novela até drones, né? O rapaz está ganhando um drone, e assim, tudo, avião, avião agrícola, então é muito moderno. Então eles estão colocando o assunto moderno e a gente vê ali, hoje, né? Mostrando ali na televisão essa situação onde o homem tem a mulher para satisfazê-lo, né, sexualmente e tê-la como um aparelho doméstico gratuitamente, né? Então, será que essa é a visão que era antigamente dos tempos feudais e ainda está mostrando que ainda existe isso hoje? Então, se a intenção, né, do casamento é essa, por que me casar? Então, está equivocado, né? Porque o objetivo do casamento, na verdade, é onde duas almas, né, onde dois espíritos que aparentemente, né, nasceram separados em corpos separados, mas que na verdade é uma única alma, né? E elas se chamam mutuamente, né? Elas estão se procurando mutuamente a alma gêmea, né? Então, quando a gente fala a metade da laranja, a alma gêmea, é quando se completa, né, o polo positivo e o polo negativo de uma mesma alma. Então, esse é o verdadeiro objetivo. E quando nós pensamos, por que casar? Então, assim, aquele desejo realmente de constituir um lar harmonioso, um lar próspero, um lar cheio de alegria, com família, né? Constituir uma família. Então, esse é o verdadeiro objetivo. Se eu puder ainda dar um exemplo, essa semana, ainda há poucos dias, eu orientei uma jovenzinha e ela estava, né, assim, terminando o relacionamento dela e ela disse assim, ele é muito bom para mim, ele é uma ótima pessoa, ele é trabalhador, ele é respeitador, mas então por que você está terminando? Porque eu não consigo vê-lo como pai de meus filhos, né? Então isso é importante também, porque se você vai tomar uma decisão, né, você vai pensar, é essa pessoa que eu quero realmente constituir um lar, ter filhos, né, e viver em harmonia. Então é importante isso. Muito obrigada. Legal, que bacana, né? Muito obrigado. E é verdade, né? A gente tem tantas reflexões para fazer em cima dessa questão desse relacionamento, né? E a professora Carmen, ela trouxe uma questão bem interessante, né? Ela falando assim que as pessoas, as almas, elas vão se atraindo, né? Vão trazendo, trouxe até aí o conceito aí da alma gêmea aí para a gente, né? Mas acho que existe, da mesma forma como essa moça, né? Chegou a comentar, falar, nossa, eu não vejo ele como o pai dos meus filhos, né? Então, essa questão de alma gêmea,
né? Será que é a pessoa certa? Será que é errada? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entender, vou perceber essa questão aí, né? Queria jogar então aí pro meu amigo Otaviano aí uma pergunta, como é que é esse negócio, né? Como é que tem como eu saber se eu tô com a pessoa certa, né? Se a pessoa sabe, não, esta é a minha alma gêmea, esta não é a minha alma gêmea, é isso aqui, esse é o nosso relacionamento para sempre, e a gente vai constituir uma família. Como é que a gente sabe? Tem como a gente entender isso aí, Walter? É a pessoa certa, é a pessoa errada, é alma gêmea, não é? Como é que é esse negócio? Legal, Pretor Cubo. Sem dúvida, é uma alegria estar no Diálogos com vocês aqui, tema relevantíssimo, atual, como falou a preletora. E sem dúvida, Cuba, as pessoas, elas, de modo geral, elas querem saber tudo antes, né? Seja no empreendimento, a pessoa fala, será que vai dar certo? Seja no casamento, a pessoa fala, será que é essa pessoa? Será que vai dar certo? Só que a vida não é assim, né, Preletor Cubo? A pessoa que está com você, ela é a pessoa semelhante. Agora, fazer dar certo tem a ver com evolução espiritual, renascimento, aperfeiçoamento. O semelhante se atrai. Então, não é que é a pessoa certa ou errada, é a pessoa semelhante para o seu desenvolvimento. E muitas vezes, Preletor Cubo, é claro que depende do caso concreto, muitas vezes a pessoa não quer se desenvolver. E ela vai falar, não é essa situação que eu quero, mas ela vai encontrar lá na frente o que ela precisava para evoluir, porque não tem como, né? Você vai passar a evolução daquilo que você precisa passar. Então, eu diria que não é uma questão de pessoa certa ou errada, é a pessoa semelhante para o seu desenvolvimento espiritual dentro da escola da vida, dentro do casamento. E como muito bem disse a preletora Carmen, a nova visão do casamento não é uma visão convencional, materialista, utilitarista, mas é uma visão espiritual de que eu estou com essa pessoa semelhante, me complementando, para que eu possa evoluir espiritualmente. Então, é nesse sentido, preletor Cubo. Posso fazer uma colocação? Lógico, fica à vontade, preletor Deise. Fica à vontade. Então, parabéns aí, né, os colegas, muito bem colocado. O professor Masaharu Taniguchi, ele ensina que o casamento, na verdade, é o caminho, né? Quando como que nós vamos saber o verdadeiro sentido do casamento? No sentido do casamento existe o caminho. E se nós não olharmos esse caminho pelo lado espiritual, qualquer motivo é motivo para não separar, ou até não casar, né? Se nós formos lá olhar a origem da vida, a metade da alma, ou a alma gêmea, como as pessoas dizem, aí brilhante, né, o preletor Otaviano, não é material, né? Eu não vou encontrar lá a minha metadinha, olha, essa aqui é a minha metadinha, vem para cá. Deus criou o homem e a mulher eternos. Dentro da mulher eterna existe toda a qualidade, todos os atributos de uma mulher, e dentro do homem eterno também. Então, esse homem eterno, essa mulher eterna, eles vão se atrair, porque o que tem no homem eterno não tem na mulher eterna, é um complemento. Se não houver esse complemento, não existe o caminho. Então, quando nós encontramos esse caminho, aí o casamento é perfeito. E aí a professora Teruco fala, briga, às vezes briga, não é que briga, eles estão se acertando, né? Estão se acertando, porque se não houver também nenhuma forma de você se acertar, fica um negócio muito chato, muito monótono, né? Então, o casamento é exatamente para esses dois espíritos virem, um complementa o outro, e aí juntos eles vão formar esse caminho, e aí sim, aí não tem essa pergunta, porque não é matemática, né? Não dá para falar, você é minha metade ou você não é minha metade. Então, eu tenho que procurar ver no outro o que comportamento ele está tendo, com a semelhança mental minha, como disse brilhantemente o Otaviano, mas também aquilo que eu preciso para o meu aprimoramento espiritual. Porque senão o caminho fica, né? A gente aprende muito também, né, professora Deise, um minutinho. A gente aprende muito na Seitonê sobre a lapidação, né, da alma, né, da pedra preciosa, que é a nossa alma. E eu me lembro, assim, que eu já estava com 30, passei dos 30 anos, eu falei assim, eu não nasci para casar nessa vida, porque eu já tirei 10 nessa matéria, né? Então, eu não venho, nessa vida aqui, eu não vim com essa matéria casamento. Né? Tirei 10 e passei direto. Então, quando eu encontrei, né, a minha alma gêmea, num culto, ainda numa cerimônia para antepassados, e aí, quando então nós nos casamos, aí eu comecei a perceber a lapidação de quanto eu precisava, né, aprimorar espiritualmente com essa minha
É a alma gêmea. Então, é realmente isso, nós vamos nos lapidando, e no livro A Nova Visão do Casamento, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala, né, que é no amor da mulher que o homem encontra razão de viver e vice-versa, né, a mulher também encontra razão de viver no amor com o homem, né, ambos, né, amando-se e respeitando-se reciprocamente. É o esforço de cada um, o esforço, né, do aprimoramento espiritual de cada um. Com certeza, né? A Petra Carmen citou um livro aí excelente, né? A gente vai estar colocando aí para vocês também esse livro Nova Visão do Casamento, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seite Noye, onde ele traz dicas assim importantíssimas, né, sobre essa questão do relacionamento, né, do casal, como a melhor as melhores formas de uma visão totalmente doutrinária, né, inclusive sobre as questões conjugais e filhos e tudo mais. Até esse livro é bem interessante. Uma vez quando a gente começou a ter os nossos filhos, né, aqui em casa, a pessoa sempre fala, né, que filho não vem com manual de instrução, né? Fala, mas não tem problema, tá, pessoal? No livro Nova Visão do Casamento, o mestre Masaharu Taniguchi, ele deu um manual pra gente, né? Então lá no final tem umas receitas ali para ajudar a gente na criação dos nossos filhos, que isso é maravilhoso. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre filhos aí, né? Mas é legal, né, essa questão da alma gêmea, de nós nos encontrarmos, né, ou reencontrarmos, né, nesse caminho, né, que está sendo construído, e dentro desse processo ter esse encontro, esta lapidação, né, esses momentos, né, que parecem ser atritos, parecem ser divergências, mas na verdade isso tudo está fazendo parte aí de um processo de crescimento espiritual, de uma consolidação, né, daquela relação, daquela família, e fazendo com que tudo isso vá acontecendo, né, cada vez mais. Mas aí, dentro desse papo, minha missão hoje aqui é provocar vocês, tá? Então, vamos colocar umas pimentinhas aí, né? E a gente vai falando, a gente vai lá, encontrou uma gêmea, descobriu que a gente tem que seguir um caminho juntos, e vão surgindo aí algumas intempéries, alguns desafios dentro do nosso momento, dentro da nossa vida, né? E aí algumas eu já vi vários casais assim se questionando, né? Nossa, será que eu amo de verdade? Será que eu não amo? Será que isso aqui é amor de verdade? Como é que funciona aí? Os meus sentimentos estão ficando meio confusos, né? Nem todo mundo consegue ter esse discernimento, né, que a Petra Carmen falou, da pessoa, né? Falar, eu não percebo como pai dos meus filhos, né? Ou a gente constituir uma família aí. Aí eu queria jogar aí uma pergunta aí para a Petra Daisy, né? Dentro dessa relação, desse momento do casamento, muitas pessoas questionam o que é amar, o que é esse amor verdadeiro, né? O que a gente pode ajudar aí o pessoal nessas questões, quando começa a aparecer alguma coisa assim? Então, o verdadeiro amor, como disse a preletora Carminha, né, não é aquele que faz de você uma utilidade doméstica, né? Eu gosto de você. O professor Masaharu Taniguchi diz, eu gosto de maçã, mas eu como a maçã, eu trituro a maçã, né? Pessoas não. Eu amo essa pessoa significa que eu quero fazer dessa pessoa a pessoa mais feliz do universo. Quando eu sentir em mim esse desejo de fazer de você a pessoa mais feliz do universo, aí eu vou ser feliz também, porque eu e você somos a mesma vida. Então, na Seite Noye, nós aprendemos que o amor é essa unidade, eu e você somos um. Então, quando eu quero fazer de você a pessoa mais feliz do universo, aí está brotando em mim esse verdadeiro sentimento que é o amor, né? Você citou aí o livro Nova Visão do Casamento, eu gostaria de citar também esse livro aqui, Assim se Concretiza o Amor. Opa, mais uma literatura importante. O nosso sagrado mestre, professor Masaharu Taniguchi, ele fala tudo que a gente quer saber sobre o amor, e sobre o casamento também. Ele cita até problemas bem sérios, como a impotência sexual, né, que às vezes não manifesta no homem exatamente por essa falta de amor. Então, quando uma mulher decide casar, ela tem que manifestar naquele que ela escolheu o sentido de eu vou fazer de você o homem mais feliz do universo. E aí ela vai se tornar, sem que ela perceba, ela se torna a mulher mais feliz do universo, porque semelhante se atrai. Se você está feliz perto de mim, eu sou feliz. Se eu consigo fazer você feliz, eu sou feliz, porque é uma troca de sentimento. Então, nós precisamos separar esse amor que é utilitário do amor verdadeiro. Nosso mestre, ele diz,
Existem coisas dentro de nós, né, fezes, urina, que enquanto está dentro de nós não nos incomoda. Mas na hora que sai, a gente não suporta. Por quê? Porque aquilo não faz parte da gente. Então, quando você olha uma pessoa perto de você e você não sente repugnância, você não sente aquela aversão, significa que você já reconheceu que ela e você são unos. E aí, quando ela e você são unos, isso é bíblico, né? Façais ao outro o que quereis que façais a vós. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer o outro feliz. Se eu quero manifestar o verdadeiro amor, eu vou treinar. A vida é um treino, né? A vida é um treino. Essa lapidação que a Carminha falou, nada mais é do que esse treino diário que a gente faz. Não é mágica, né? Aqui acho que todos nós somos casados, e bem casados, graças a Deus. A gente sabe que aquelas arestinhas vão aparecendo, mas não é para a gente desistir, é para a gente ficar cada dia melhor, não é? Cada dia melhor. E eu tenho que cuidar de mim. Uma coisa que eu acho sensacional no ensinamento da Seiichi Onoe é isso. Eu não transfiro para o outro a responsabilidade de resolver. Ela é minha. Manifestou na minha frente, eu vou resolver. Então, eu tenho que manifestar o amor, não posso ficar esperando que o outro manifeste. Quando eu manifestar, aí vai fluir para mim também. Né? É sensacional, eu acho. Que lindo, é maravilhoso, né? Com certeza. Que lindo, né? que maravilhoso. Você sabe que a gente tem um livro da Seiichi Onoe, Amor a Dois, da preletora Maria Murakami. Esse Amor a Dois, eu diria assim, que seria até assim um manualzinho para levarmos na bolsa, né? Verdade. E até pequenininha, justamente para lembrar sempre. Né? Para levar na bolsa. Então, aqui, exatamente como a preletora Daisy falou, né? Você deseja sinceramente a felicidade do outro? Isso é uma outra pergunta também, né? Por que se casar, né? Você deseja? Então, é exatamente o que ela falou. E a preletora Maria Murakami diz assim: quanto mais amamos alguém, mais sentimos o desejo de fazê-lo feliz, de orar pela felicidade e soltá-lo. Não amarrar, não segurar, né? Como ela disse, não é propriedade, né? Assim como a maçã, que a maçã é minha e eu vou triturar a maçã, né? Mas, assim, todo ser humano deseja, né? Um dos desejos do ser humano é ser livre, é ser reconhecido. Então, não prender, né? Mas soltá-lo e orar para a felicidade dele, né? Maravilhoso esse ensinamento. Com certeza. Aí, nós já temos 3 livros aí, pessoal, indicados aí, leituras fundamentais aí, né? Nova Visão do Casamento, Assis, Concretismo, Amor e Amor a Dois. Já passou, agora há pouco passou aqui embaixo aí para vocês, aí o site, né? De novo, tá aí aparecendo, entra lá, dá uma visitada, livrariasn.org.br, tem até o WhatsApp aí se vocês quiserem fazer um contato direto, e com certeza essas literaturas, elas vão agregar muito aí nessa questão do relacionamento, do casal, né, e desse reencontro das almas gêmeas e todo esse aprendizado que a gente passa aí dentro desse momento, né? Mas dentro dessas relações, elas vão acontecendo uma série de coisas, né? E no decorrer da vida, no decorrer do caminho aí dos casais, muitas vezes a gente vai encontrando coisas inusitadas, né? Aquele caminho que você está descobrindo, a gente vai encontrando coisas novas ali dentro dessas relações. Eu queria jogar uma pergunta aqui para o meu amigo Otaviano, né? Porque aí nesses novos momentos, nos últimos tempos aí, a gente tem visto aí algumas configurações diferentes de casamento, né? Já vem encontrando outras situações aí, inclusive de casais que já vêm, né, de uma relação anterior e se reencontram, né? Identificaram, né, que não, esse relacionamento já está diplomado, né? Chegamos no momento de cada um seguir seu caminho, e lá na frente encontra um outro caminho, né? Encontra mais uma outra pessoa que vai continuar seguindo esse caminho dentro desse aprendizado. E aí, lógico, vem dentro toda uma bagagem, todo um aprendizado, mas vem também, muitas vezes, os filhos, né? De relacionamentos anteriores, e a gente vê várias vezes, aí já conheço vários casais aí que já estão aí no segundo relacionamento, já vindo com outros filhos, e tem os filhos do primeiro relacionamento dos dois, e ali nesse relacionamento vem mais filhos, né? Tem até uns filmes aí, né? Algumas, que são até umas comédias românticas, né? Uma vez eu vi um filme chamava Os Meus, Os Seus e Os Nossos, e é até nessa linha aí que eu vou fazer essa pergunta para o Walter, né? Porque
Como é que é essa questão, né? É cada vez mais comum, né? Vindo o relacionamento de casais que já vem de um outro relacionamento e tem filhos, né? Como é que a gente consegue lidar com esse tipo de situação, por exemplo, nesse formato, né? Quando os dois já vêm, ou um deles já vem aí com filhos e acabam surgindo mais filhos. É mais um desafio, né? Mais um momento de aprendizado. E aí, Otávio? Legal, Cubo, uma pergunta muito bem feita. Nós passamos no departamento de casais da Seitinoye do Brasil. Cubo, eu sou o vice-coordenador nacional e quero aqui saudar o preletor Eurico e a preletora Marisa, que são os nossos coordenadores nacionais. No departamento de casais, a gente orienta muita família nesse sentido. Reuniões online no Brasil inteiro, e aí as pessoas perguntam exatamente isso, Cubo, como fazer, né? E o professor Taniguchi, com toda a sua profundidade e simplicidade, ele traz justamente a questão da aceitação, né? Porque se apareceu, como falou a preletora Deise, se apareceu na sua frente, é porque é semelhante, e o semelhante ele ensina, porque complementa. Então, é justamente a docilidade da postura mental de aceitar aquela pessoa com os filhos que vierem, justamente porque também faz parte do seu aprendizado. E uma coisa importante que a gente aprende na Seichonoye é que quando a gente julga uma situação, a gente está desenhando mentalmente aquela situação para a gente. Então, não é sobre julgar o outro que já teve um relacionamento, meu Deus, você já traz aí o filho. Não é sobre isso. É sobre amar verdadeiramente numa dimensão mais profunda. Eu sempre lembro do exemplo da cebola, preletor Cubo. A cebola tem várias camadas. Verdade. Então, quanto mais eu aprofundo, mais saboroso e mais molinha é aquele bulbo daquela cebola. Da mesma maneira, quando você vai dar uma mordida na cebola, você fala, nossa, isso aqui está duro, mas lá dentro, a camada mais profunda, que é acessada pela dimensão espiritual, por isso o departamento de casais tem um papel preponderante, é justamente fazer com que a pessoa compreenda que aquela situação fenomênica, ela tem um significado espiritual. E quando eu avanço para esse significado, as coisas começam a ter sentido, sabe, Cubo? E aí você não julga mais, você não critica mais, porque muitas vezes, como muito bem falou a preletora Deise, quando está fora de mim, a pessoa fala, não, isso não é meu. E, na verdade, meu amigo, é seu sim, por outras vias, né? Então, é muito importante essa aceitação, essa docilidade e compreender que a vida é um dinamismo, né? Hoje eu estou na posição A, amanhã eu estou na posição B, assim é o evoluir da alma, né? Além do que nada acontece por acaso, né? Eu gostaria de citar uma coisa que eu ouvi, não vou citar a pessoa, tá? Sim. Mas eu ouvi um ídolo falando isso uma vez. A repórter perguntou para ele qual a diferença que existe na sua filha adotiva e na sua filha verdadeira, no que concerne ao amor. Ele falou nada, a cegonha estava bêbada, entregou no lugar errado e eu fui lá buscar. Fui lá buscar, é bom. Quando há essa união aí, né, de já trago 2, você também tinha 2, agora a gente vai ter mais um, aqueles 5 têm missão, né? Você Sim. já era pai, já era mãe daquelas pessoas e não sabia, né? Com certeza, com certeza. E é interessante, né, porque até esses dias mesmo estava vendo até sobre essa questão, né, de filhos de outro. Estava na internet aí um homem aí ele acabou, a ex-esposa acabou ficando doente, faleceu, e ela teve um filho depois, né, desse relacionamento, que eles já tinham terminado o relacionamento, e ele foi lá e adotou o filho dessa moça que era ex-esposa dele, né, e viveu, e hoje eles são, assim, a relação de pai e filho mesmo, né, até tá circulando bastante aí pela internet, aí pelos Instagrams e coisas da vida aí, né, e essa relação de amor que foi construída entre ele e o filho, porque ele inclusive adotou legalmente o filho, né, dessa moça, e que isso é mais, realmente, aí vai criando ainda mais aquela certeza de que esse é uma questão de um relacionamento espiritual, né, não é aquela questão da questão física,
né? Mas tem algo muito mais, né? Algo que está sendo construído, né? Na verdade, não tem os meus, os seus e os nossos, né? Tudo é nossos, né? tudo é nosso. Então a gente vai fazendo isso, vai construindo essa relação, e isso é muito bacana. A gente vê tantos filhos, usar a expressão para poder todo mundo identificar, os filhos adotivos, né? Mas que, na verdade, tem uma relação aí muito mais próxima, até às vezes, de pai e filho, mãe e filhas, né? Mãe e filhos aí, pais e filhos, do que na primeira situação. Então, isso realmente é uma missão onde a gente tem que cumprir todos juntos isso daí, né? Isso é muito bacana, né? Mas vamos lá, vamos jogar um pouquinho mais de pimenta nessa conversa aí, nessa prosa, né? Dentro dessa relação, desse caminho que a gente vai seguindo, que a gente está vendo que cada vez ele está ficando mais largo, né? Começou com uma trilha sozinho, já ficou um pouquinho mais largo para 2, foi para mais, agora de repente, né? Se for igual aquele filme lá que eu assisti, cada um tinha 12 de um lado, 12 do outro, daqui a pouco vem mais uns 10, aí fica uns 50 fios lá, né? Mas a gente vai levando isso realmente com uma forma de aprendizado. Mas aparecem outras questões também dentro dessa relação, que às vezes realmente a gente vê, né? O Walter citou aí, o Walter Taviano citou aí o departamento de casais, né? A gente, dentro do departamento da CEITI, nós temos aí, pessoal, o departamento de casais. Então, procure aí dentro das nossas regionais, dentro das nossas associações locais, aí na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, procura se informar, né? Agora é bom, nesses novos tempos, a gente tem aí até pela internet, a gente tem muitos encontros virtuais aí, falando sobre a questão do casamento, isso é bem bacana. E dentro dessas questões do casamento sempre aparece um outro ponto que gera bastante polêmica aí, né, Carminha, em algumas situações, onde, por exemplo, o casal, né, hoje a gente vê que a Carminha citou lá no começo, né, lá atrás, né, como é que era a história da relação do homem, da mulher, disso, daquilo. E hoje, né, graças a Deus, ambos têm papéis profissionais, às vezes até importantes, dependendo da situação, né, da empresa onde eles atuam, da forma como eles atuam. Então, cada um tem as suas características ali e tem, muitas vezes, objetivos profissionais diferentes, né? E um deles, às vezes, não quer ter filhos, né? A gente está falando de ter os meus, os seus, os nossos. Alguns não querem falar, não quero nem os meus, nem os seus, nem os nossos. Como é que a gente consegue lidar com isso, né? Quando existem esses objetivos profissionais, né? E um dos dois resiste, né? Em ter filhos dentro dessa relação. Como é que a gente pode ajudar a harmonizar esse tipo de momento vivido dentro de um casamento, Carminha? Leitor Cubo, é o que nós tínhamos falado antes, né, dos 5 desejos do ser humano, né? Todo ser humano, ele deseja ser amado, elogiado, reconhecido, se sentir útil, né, e ser livre. Então, a base de tudo, né, se você quer ter a felicidade no lar, que seja um lar harmonioso e feliz, o princípio é a reverência mútua. Então, reverenciar o outro, né? Como eu já falei, não é amarrar, não é segurar, mas a partir do momento que você reverencia e reconhece que o desejo do outro é desta forma, então, esse sentimento, né, de amor e de querer a felicidade do outro, naturalmente, né, vai manifestando depois com que ela sinta no momento correto, no momento exato, o desejo de ter o filho, né? Então, que seja tudo naturalmente. O respeito, né, reciprocamente, a reverência mútua, a partir do momento que ele reverencia, né, que ela, neste momento, nessa posição atual, ela está necessitando se sentir útil, né? Ela deseja profissionalmente se estabilizar e, não, mas não quero nunca ter filhos. Não se preocupe, não se prenda a isso. Deixe livre, porque naturalmente vai chegar um momento onde ela vai, como se diz, despertar esse desejo de ser mãe. A partir do momento que ela se realiza, né, profissionalmente, aí a mulher também vai se realizar como mulher, sendo mãe. Então vai chegar o momento também do desejo naturalmente dela ser mãe. Viu, Cubo, eu trabalhei 10 anos no Departamento de Orientação Pessoal, né, aqui na sede. Nossa, tem muita história então, hein? Nossa!
E o professor Masaharu Taniguchi, ele ensina, né, que quando chega a hora daquele espírito nascer, ele, de alguma forma, é capturado. Então, não precisa se preocupar. A gente recebia lá na orientação várias pessoas que não queriam ter filhos, e, de repente, vinham gêmeos. E aquelas que queriam muito e faziam oração, fazia tudo e não conseguia gerar. Então, o nascer é como o partir para o mundo espiritual, não depende só da nossa vontade, né? Deus está no comando. E tem uma grande parte de mulheres que querem ardentemente serem mães, e é o homem que não quer, porque ele acha que ele ainda não consegue, não está pronto para isso, né? Não consegue sustentar. E aí a Seitonê também ensina, né, que é Deus que cria os filhos, né? Não precisa se preocupar. Se o problema for financeiro, deixa na mão de Deus que ele provém, né? Então é importante saber que o nascer e o voltar para o mundo espiritual não está na nossa mão. Está na mão de Deus, né? Ele tem total comando, né? Olha que importante você ter colocado desde essa parte aí de quando essa alma está pronta para vir, de alguma forma ela encontra uma maneira, né? Quando eu me casei já com a idade de 33 anos, e no dia que meu marido fez 40, e nós desejávamos realmente, né, com a idade mais avançada, ter filhos. E assim, logo quando eu engravidei, né, depois de casada, e aí veio a Gardênia. É a líder de iluminação, né? E aí, quando a Gardênia começou a entrar na escola, no primeiro ano, assim, ela via que as mães das aluninhas iam buscá-la, né? Assim, com 25 anos, 27, né? Eu já estava aí com 37 para 40 anos, e as mães iam, assim, de shortinho, mini saia. Aí ela falou assim: mãe, por que você me teve tão tarde? As mães das minhas amigas são todas novinhas, né? Falei, não, filha, não fui eu que tive você tarde, você que estava no plano espiritual, se preparando, escolhendo papai e mamãe. Então, nós respeitamos o momento que você escolheu para vir. Nunca mais. Depois disso, ela passou a dizer, mãe, você é muito mais jovem que as mães das minhas amigas, né? Então, é importante também a gente colocar corretamente. Né? É verdade. Muito bom. É interessante isso, né? Tem questão da... E esse negócio aí de não ter que se preocupar com as questões financeiras, isso é muito típico do homem, né? De não querer, vai dar, não tô pronto, a gente não tem estrutura para isso. E olha, eu sou testemunha de que quando vem a provisão, vem junto. Cada filho já traz seu pacotinho junto ali, assim, né? Cada vez que vinha ficando filho, nós temos aí 4 filhos, né? A mais velha do mundo espiritual e os 3 vocês devem conhecer, né? E a cada vez que chegava um deles nesse mundo aqui, cada um já vinha com seu pacote pronto e a família ia prosperando, crescendo e melhorando cada vez mais. E essas preocupações, elas mostravam ainda mais que não faz sentido, né? Não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Na hora certa, tudo acontece. Que legal, que bacana, né? E aí é isso, a gente vai trabalhando isso tão bem, né? Vai melhorando, a gente vai estar vendo que está clareando bastante, nesse caminho está ficando cada vez mais iluminado, né? Está ficando mais claro as coisas, a gente vai enxergando as coisas muito bem aí, né? Queria trazer aí para a Deise, né? Mais uma pergunta para a gente poder estar acrescentando isso daí, sobre essa forma, né? A gente falou está falando muito dessa questão da relação, né? A Carminha deu um exemplo interessante aí da forma como ela explicou a questão para a filha, né? Falou, por que as mães ali é de um jeito e aqui em casa é diferente, né? Falou, não, né? É por causa disso, a gente estava esperando o seu momento de você estar pronta para vir para cá, para papai, né? Essa questão do uso correto, né, da palavra dentro de um casamento, né, dentro da relação, ela é extremamente importante. Mas em que grau, né? Será que isso faz tanta diferença assim? Qual que é a importância, né, da gente usar a palavra no dia a dia, né, dentro dessa relação, da gente poder construir isso, Deise? A gente pode trazer mais algumas dicas aí para o pessoal? Sim. É uma das ferramentas, né, que a Seitonê nos dá de presente, assim, né, de mão beijada, é saber controlar o uso da palavra. A palavra tem força criadora, né, é uma força motriz mesmo, que vai criando. E no livro Comande Sua Vida, Poder da Mente, o professor Masaharu Taniguchi fala, a palavra dita com sentimento, ela dá vida. Então, às vezes um casal, numa discussão, num momento ali que não está muito boa coisa para os dois, termina falando palavras que ficam para sempre.
Não dá para voltar atrás. Então, a pessoa tem que começar a controlar esse poder da palavra consigo mesmo. Por isso que na Seita Uniê a gente aprende a fazer elogio para nós mesmos, na frente do espelho todo dia de manhã falar palavras positivas. Isso é para que essa mente nossa, consciente, que é esse guardião, esteja sempre atento. Ele tem que estar atento, porque no momento que eu deslizo, aquela palavra não vai voltar. E a Seita Uniê ensina que a palavra constrói o nosso destino, por quê? Não é que a palavra vai construindo as suas coisas e fica tudo certo, não. É porque você pode destruir uma relação, você pode destruir uma situação, se você não colocar a palavra no lugar certo. Então, você tem que começar a treinar. E o casamento dá essa oportunidade, né? Se está enfesado, a professora Teruco fala, enche a boca de água. Né? Respira e começa a mentalizar. Né? O preletor Otaviano falou, né? Tudo é reflexo de mim, né? Tudo é semelhança. Então, se o outro está nervoso, por que ele está nervoso? Dentro de mim, eu mandei essa vibração para ele. Eu sempre costumo citar aquele exemplo da faculdade, quando você é calouro, eles colocam lá atrás um papelzinho, chute-me, e você nem sabe, está sendo chutado. Né? Nós carregamos na nossa mente as vibrações que equivalem a isso. Se o outro está sendo rude comigo, é porque dentro de mim existe um modelo. Se eu for pura docilidade, eu não vou atrair palavras negativas do outro. Então, eu tenho que começar a treinar em mim. É aquilo que eu falei no começo, que é maravilhoso na Seita Uniê, porque você dá o comando da sua vida. O que você quer para você? Eu quero que hoje o meu dia seja maravilhoso. Então, eu tenho que sair de casa mentalizando o que ele já é. Se eu saio de casa nervoso, se eu saio de casa agredindo as pessoas, como é que eu vou encontrar coisa boa lá fora? E quando eu volto para minha casa, o problema que eu tive lá fora, eu tenho que levar para descontar em quem está lá? Não. Então, eu tenho que fazer esse tratamento, vamos dizer assim, né? Um tratamento mesmo, comigo mesma. É comigo mesmo. Então, sou alegre, sou feliz, sou próximo, você é a melhor pessoa do universo, eu tenho os filhos, elogiar. Né? O elogio é essa alavanca que tira de dentro do Filho de Deus tudo que Deus colocou lá. Então, eu tenho que usar essa ferramenta a meu favor. E essa ferramenta chamada palavra, ela é super importante na nossa vida em todos os lugares, sobretudo no casamento. Sobretudo no casamento. Aquela palavra que falava, né? Como é que eu vou saber se é a minha metade da alma? Você não vai saber, mas você pode fazer ela ser, né? Ótimo! É isso aí. Diga lá, Otaviano. Dentro dessa pergunta, né, e do contexto que a preletora trouxe, é bem interessante, né? Trazendo aqui um conceito do assim se concretiza o amor, para as pessoas que estão nos assistindo perceberem como que funciona esse poder da palavra na mente do casal. Na mente do casal, o masculino representa 5% e o feminino 95%. Quando a gente entende isso, a harmonia de palavras, a gente chama de conjugar, né? Eu vou conjugar o mesmo verbo. E quando eu conjugo, quando o casal conjuga o mesmo verbo, a mesma palavra, a mesma frequência, é como o cavalo montês que sobe a montanha, as pernas, as patinhas que estão atrás, as duas, vão pisar exatamente onde estavam as patas dianteiras. Isso a professora Maria Murakami nos ensina nas suas palestras, ela sempre cita a chave da vida feliz. Por quê? Porque consciente e subconsciente, quando estão em harmonia, Cubo, a palavra tem um poder imediato. Não é daqui um dia, é imediato. Por isso que o casal, quando eles têm essa convergência, essa conjugação de propósito, de sonhos, Cubo, é impressionante como aparece do nada. E algumas pessoas vão dizer, do nada apareceu, mas não é do nada. É justamente do Musubi, que é a união do positivo e do negativo que gera todas as coisas. Esse é o grande segredo do casamento, que é justamente o poder da manifestação que vem através do poder da palavra. Que bacana isso, né? A gente poderia ficar aqui 3 dias conversando com vocês. Pois aqui. Achei interessante aqui que, justo assim, no último capítulo 4 do Nova Visão do Casamento, sobre o verdadeiro relacionamento amoroso, eles apresentam uma pesquisa sobre a importância das palavras. A gente falando das palavras, né? Eles procuraram saber qual o motivo de tantas brigas conjugais e constatou-se que 99% dos casos a briga ocorre quando um dos cônjuges dirige ao outro em tom rude, agressivo ou desdenhoso, né?
Então, a gente tem que só proferir palavras amáveis, delicadas, né, de respeito, né, se quer realmente constituir e manter esse lar feliz. É importantíssimo o uso, né, das boas palavras. Fica a dica aí, pessoal. Então, ó, mais eu te amo, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é lindo, você é linda, você é um filho maravilhoso, você é uma filha maravilhosa, e mais desses elogios aí do que a gente poder estar melhorando cada vez mais essa relação, construindo cada vez mais esse momento aí da gente criar e construir uma relação maravilhosa. Mas vamos lá, né? O tempo urge, gente. Nossa, como o tempo passa rápido, né? E a gente quase não gosta de falar, né? E a gente não fala quase nada, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá, Carminha. Aí a gente tem mais perguntas aqui, a gente está avançando bastante já. Mas tem assim, casal tá bem, família tá bom, marido e esposa tá tudo legal, os filhos estão perfeitos, estão maravilhosos, a coisa tá indo tudo muito bem, mas tem uma pecinha ali, às vezes, que a gente não encaixou direito, que é a questão da prosperidade, né? A coisa não tá fluindo muito bem ainda dentro daquela família, dentro daquele casal, dentro daquela relação. Como é que a gente pode ajudar aí, né, a dar algumas dicas para destravar esse lado aí também dentro de um casamento aí, desse lado, trazer essa prosperidade para dentro da família? Tem no livro também, mais um livro, Namoro, Casamento e Maternidade. Né? Nesse livro aqui tem um capítulo, Como Proceder em Fase de Desentendimentos no Lar, né? Quando o outro não age do jeito que queremos. Olha só, como o outro não age do jeito que queremos. Então, assim, se você estiver cobrando do outro e vendo, né, o lado que a pessoa não está agindo da forma como eu quero, então já não está tendo a harmonia, não está tendo a reverência mútua. E quando não tem a reverência mútua, sem a harmonia, o lar não prospera, né? Então, se está faltando prosperidade, é porque está faltando, como nossos amigos já falaram, né? A pletora Daisy também e o pletor Walter. Se estou vendo no outro, é um reflexo da minha mente, né? Principalmente, né, na união conjugal, eu e o outro somos um, é um espelho um do outro. Então, o que eu estou vendo no outro está para melhorar em mim, né? Eu preciso melhorar. Então, se está faltando prosperidade nesse lar, é justamente porque, né, as pessoas estão só cobrando e não estão reverenciando. Então, mais uma vez aí, a reverência mútua, né, e agradecer, elogiar, né, boas palavras, para que, mantendo a harmonia, naturalmente a prosperidade manifesta. Não é estar em harmonia, né, Carminha? É viver em harmonia, viver em harmonia. Porque só estar em harmonia não é viver em harmonia, né? Não é o momento, né? Estar naquele momento, né? E a Seito nem ensina, né? Viver em harmonia é agradecer. Muitas vezes a família toda parece que está em harmonia, mas não tem o sentimento de gratidão, né? Uhum. Aí, se você não agradece o que você tem, não vai precisar, né? Aí começa a acontecer as coisas para você abrir o olho para o que você tem. Você tem que começar a agradecer o que você tem, que aí o que você não tem é buscar o reino de Deus, né? Buscar as coisas divinas, as coisas espirituais, e tudo mais virá por acréscimo. Não vai te tirar nada para te dar outra coisa, vai acrescentar o que você já tem. Então, começa a agradecer. Começa a agradecer o que você tem, que você vai ver que a prosperidade jorra. Faz bem para as pessoas, né? Faz doações, né? Às vezes a pessoa tem formiga no bolso também, não doa nada. Tá cheio de armadilha no bolso, né? Nossa, não quer ajudar ninguém. Precisa doar, né? Precisa doar. E mais uma questão, né? Dá e receberás, né? O que eu estou precisando é dinheiro, então eu tenho que doar. Quando eu dou, aquilo volta, né? Isso. E é importante, né, nessa linha de contexto, sempre lembrarmos, né, da passagem bíblica da multiplicação dos pães e do vinho, né? É a postura mental que gera essa multiplicação, e é isso que as preletoras estão falando. A postura mental de multiplicação é a gratidão, e não é ficar pensando assim, puxa vida, casei, agora não tenho tal coisa. Você fica criando uma atitude anti-multiplicação, né? Que é a atitude de desaparecer o que tem ainda, né? Aquele que não tem ainda vai perder o que tem se a atitude mental for desse nível. Exatamente. Por isso que é muito importante, porque prosperidade não é sobre quantidade de coisas, né? Prosperidade é sobre estado espiritual, né? Então, quando a pessoa percebe dessa maneira
e começa a ter a atitude mental da multiplicação, a gratidão, por menor que seja aquilo que você tenha hoje, aquilo vai vir em abundância, porque não é sobre você, é sobre uma lei que impera. E quando a lei impera, Cubo, mesmo que a pessoa não queira, é incapaz de pecar. Sim, com Mesmo certeza. que ela não queira, é incapaz de ela ficar pobre, porque ela está em sintonia com a lei. E quem está em sintonia, ela transcende a muitas coisas, né? Transcende o karma. Então, é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo, que não é sobre, eu tenho que mudar o meu emprego. Não, não, pode até mudar, mas primeiro mude a sua atitude mental. Entre no seu quarto e fique em silêncio. Aí vem a meditação Shinsokan, que é a maior riqueza que um ser humano na Terra pode ter, que é entrar em sintonia com essa jazida espiritual, e tudo mais vem por acréscimo, como a preletora falou. Então, é muito importante mesmo, sabe, Cubo, as pessoas que estão nos ouvindo, os casais, aquelas que pretendem casar, o maior enxoval do seu casamento é um enxoval espiritual. Com certeza, com certeza. Aí, pessoal, mais dicas aí, né? Falando sobre meditação e tudo mais, a gente poder estar realmente descobrindo isso e praticando isso, essa espiritualidade, essa religiosidade do nosso dia a dia. Então, ó, menos não tenho, mais eu já tenho, né? Menos não dá, né? Menos mais doar, né? Né, Cubo? Abandonar a mente pobre também, porque às vezes Sim, a pessoa não consegue manifestar prosperidade porque ela não aceita também a não prosperidade, aceita, né? Também entra de novo aí a questão do poder criador da palavra, né? Ela se percebe daquele jeito, só fica falando daquele jeito, então é isso que vai acontecer na sua vida. Sou pobre, então, mas sou limpinho, né? Não, chega desse papo, tem que ser. Tem que ser muito próspero, né? Filho de Deus tem que prosperar, tem que crescer e fazer com que todo mundo prospere junto com ele aí, né? Mas é interessante essas questões, né? Mas vamos mudar um pouquinho agora o rumo dessa prosa, né? Para a gente sair um pouco desse contexto, para trazer uma questão que ela é um pouco mais, mais delicada, ela tem surgido muito aos olhos aí das pessoas nos últimos tempos, né? Quando a gente fala dentro dessa relação dentro de um casamento, e aí eu gostaria de convidar aí, fiquem à vontade para os três estarem participando, né? Como o tempo tem feito aí agora. A gente tem ouvido muito essa questão de violência doméstica dentro de casa, né? Dentro de um casamento. E algumas situações acho que já até foram colocadas aqui, né? Até esse momento que a gente já conversou sobre reconhecer palavras, atitudes e tudo mais. Mas o que mais a gente pode estar trazendo para essas pessoas que, em algumas delas, ainda estão vivenciando isso, né? Dentro de casa, essa questão da violência doméstica. Começar aí provocando aí a Carminha, né? Aí o Otaviano e a Deise também podem estar participando, por favor, pode participar. O que a Seitonê diz, né, sobre essa questão a respeito dessa situação, né? Quando surge esse tipo de situação de violência doméstica dentro de um relacionamento? A gente aprende muito, né, na Seitonê, a ver o outro como filho de Deus. Nós somos, né, a imagem e semelhança do Criador. E ver essa imagem e semelhança, né, é ver a vida que habita, né? O homem criado em imagem e semelhança de Deus, da vida que habita no interior. Então, aparentemente, as pessoas podem estar se mostrando uma pessoa violenta, mas se a gente reconhecer aquela pessoa como violenta, né, então manifesta aquilo que reconhecemos, que é uma lei mental, né? Manifesta aquilo que reconhecemos, é uma lei mental muito importante. Então, você quer reconhecer que aquela pessoa é violenta, que é uma pessoa ruim, né? Ou vamos visualizar a vida que habita o seu interior e fazer com que manifeste, né, o que realmente existe. Então, através da meditação Shinsokan, da prática contemplativa, quando nós contemplamos o Deus interior, a vida que habita o interior daquela pessoa, então tudo muda, tudo se transforma. Então, tem casos que a gente orienta e fala, nossa, a pessoa mudou da água para o vinho, né? A pessoa mudou, né? Mas nós mudamos, primeiramente. Quando nós mudamos a atitude mental de ver o outro como filho de Deus, então manifesta aquilo que reconhecemos. Então, naturalmente, aquela pessoa se torna uma pessoa calma, amável, né? E tranquila. Então, mais uma vez aí, é o reflexo da nossa mente. Então, Posso narrar um fato verídico?
Sim. Dentro disso, né, que a preletora está falando, quando a Seitonê tinha aquele programa de madrugada, uma senhora estava assistindo o programa de madrugada porque o marido chegava todos os dias embriagado e ela não conseguia dormir, porque ela sabia que quando ele chegasse, ele ia brigar, ia bater nela, ele acordava as crianças batendo, e ela estava mexendo na televisão, ela viu o programa da Seitonê e ela começou a assistir. E lá ela ouviu falar sobre a meditação Shinsokan e sobre o que a meditação Shinsokan poderia fazer com uma pessoa. E ela, no dia seguinte, ela pegou lá mesmo, no vídeo, ela pegou o endereço da nossa regional e ela foi lá para a regional de manhã, que ela queria saber. E lá a preleitora estava fazendo a oração matinal. E lá ela aprendeu a fazer a meditação Shinsokan. E ela foi para casa. E ela levou o livreto Shinsokan que ela ganhou da preleitora e foi para casa. E ela começou a praticar. Eu fui, há uns 15 dias para frente, eu fui fazer uma palestra, era uma cerimônia de antepassados, na associação que era a próxima casa que ela residia. E ela narrou para mim que o marido bateu tanto nela naquela noite que quebrou o dente da frente dela. E ela foi para a regional desesperada. Ela era de outra religião e lá não ensinava essas coisas para ela, e ela queria aprender. E lá ela aprendeu, e ela contou para mim que 15 dias, olha só a fé da pessoa e a disponibilidade da prática. 15 dias praticando, ela falou para mim, você não vai acreditar, mas ele é o mesmo marido, mas ele nunca mais bebeu. Ele nunca me deu dinheiro, e ele me deu dinheiro para eu consertar o meu dente. E ele nunca mais bebeu, nunca mais bateu nas crianças. Então, com 15 dias de prática, ela falou, eu conheci Deus verdadeiro através da Seitonê, e daqui eu não saio mais. E ela foi exatamente numa primeira reunião da Seitonê, onde era a cerimônia dos antepassados. Né? E ali eu confesso para vocês que eu chorei. Por quê? Eu lembro do professor Tokuisa, quando alguém chegava e falava que tinha curado do câncer, ele queria ver o exame, né? Ele queria ver o exame para ver se era verdadeiro. Naquele momento, com toda a fé que a gente tem, eu fiquei olhando e falei, nossa, olha a fé dessa pessoa, né? Olha a fé, a disponibilidade da prática. E ela conseguiu essa transformação do lar dela, que até hoje ela pratica, através da meditação Shinsokan. Isso é fantástico. Nossa, maravilhoso, fantástico, né? E olha aí, né, como é importante a forma como a gente percebe as pessoas, a situação, e essa disposição nossa de provocar a transformação do mundo que a gente está refletindo, né? Porque, na verdade, essa transformação negativa, ela não existe, né? A Seitonê ensina, não existe marido violento, não existe marido que bebe, não existe. Nós precisamos reconhecer isso. Quando você contempla, nega a imperfeição e contempla a perfeição, aí manifesta o bem, porque o bem já está ali, né? Já está ali. É interessante, né, preletora, quando vai orientar sobre violência, sobre falta de dinheiro, tudo isso que as pessoas narram para a gente nas academias, nas associações locais, são efeito. E a gente não muda efeito. A gente transforma a visão da pessoa. Então, é muito importante, claro que existem leis específicas, Maria da Penha, por exemplo, que as pessoas podem se socorrer, a Seitonê não nega a legislação vigente no país. Então, são coisas que a gente tem que alertar também os casais, porque nem todo mundo tem a fé dessa pessoa, preletora. Então, é muito importante a gente perceber que ninguém pode bater em ninguém. Ah, mas ela vai rezar, né? A gente pode até pensar, não, tudo bem, mas são contextos que fazem parte da vida fenomênica. Sim. Então, é muito importante, né, como a preletora falou, a fé verdadeira, sem dúvida nenhuma, e principalmente nós entendemos que, para as pessoas que estão nos assistindo, que tudo que a gente vê é um efeito, é a ponta do iceberg. Então, assim, com certeza, quando ela transformou a violência interna dela, aquilo não refletia mais na pessoa que ela vivia, porque a gente vai entendendo, né, um pouquinho mais profundamente, mesmo que ela agisse, isso aqui é bem importante, né, mesmo que ela acionasse a Lei Maria da Penha, ela pode fazê-lo, sem dúvida nenhuma, mas ela tem que trabalhar o lado interno dela também, porque aquilo como efeito pode se repetir. Então, são coisas concomitantes muitas vezes, porque a gente tem que ter essa sabedoria, mas sem dúvida, preletora, eu fiquei até arrepiado aqui, que quando quem entra no quarto, né, quando sai, a sala é diferente. Né? É verdade. A violência, ela não é aceita em nenhuma situação, né? Em nenhuma situação. Sim. Sobretudo no lar, né?
Nossa Senhora, né? A gente está com certeza, a gente está podendo ajudar muito as pessoas e compartilhando essas experiências, então fica muito melhor, né? Mas aqui o tempo está indo embora, né? A gente vai ter que Que acelerar. pena. Que pena, né? Podia ficar aqui muito tempo. Acho que vou fazer uma proposta, pessoal, para a gente fazer uma temporada inteira aí falando sobre essa questão. Mas foi tão importante o preletor Walter colocar isso, sabe? Porque às vezes as pessoas, os ouvintes, né, podem falar, nossa, a Seitione está falando que a gente tem que agradecer, suportar e aceitar, né? Então não é isso. Então foi muito bem colocado, viu? Muito obrigado, preletor, porque às vezes a gente só está procurando aqui no ensinamento e esquece dessa parte, né, fenomênica, mas justamente o que nós estamos aqui ensinando é praticar. Né? Se você realmente quer mudar, né, sua vida, o seu lar, pratique, que tudo vai se transformar. Mas ninguém está dizendo aqui que você tem que sofrer, né, e agradecer pelo sofrimento. Muito obrigada. Com certeza, muito obrigado. Mas vamos aí, eu queria fazer mais umas 3 perguntinhas aí para vocês. Já vamos aproveitar, já, de acordo com que já vão respondendo, para a gente já ir para os nossos finalmente aí da nossa, infelizmente, está acabando, gente, está acabando, fazer o quê? Paciência, né? nesse mundo tem a questão do tempo, né? E a gente tem que estar trabalhando em cima dele. Mas aqui tem 3 perguntas que eu acho bastante importante a gente tá fazendo sobre isso, e aí a cada resposta já, de repente, vocês já deixarem a sua mensagem aí para todos que estão nos acompanhando aí nessa transmissão do Diálogos de hoje, né? Seitione fala muito sobre antepassados, né, Deise? Como é que a gente pode trazer essa questão dessa importância de orar, sentir gratidão pelos antepassados para dentro de um casamento, né? Por que isso é tão relevante, tão importante dentro dessa relação? Porque os antepassados são as nossas raízes, né? Tudo que a gente tem, a Seitione ensina que nós devemos a eles. E quando ocorre o casamento, assim como são 2 espíritos que se atraíram, eles pensam que eles se atraíram, mas, na verdade, os próprios antepassados, que não existe antepassados dele e antepassados dela, nesse momento já são uma única família, uma única mente, uma única unidade. Então, os seus antepassados são meus antepassados. Então, no momento que eu começo a ter gratidão, né, a Seitione fala, não existe sogro e sogra, existe papai e mamãe. Você é a metade minha, você é minha alma gêmea, então seu pai e sua mãe são meus pais. Quando eu tenho essa reverência, essa gratidão, essa reverência à vida, né, deles, eu tenho reverência à vida que é eterna. Então, aqueles que já antecederam, que são os antepassados, eles são anjos protetores da família. Seitione fala, nós não estamos fazendo oração, por exemplo, para falecidos, estamos fazendo oração para anjos protetores. Nossos antepassados são nossos anjos protetores. Então, quanto mais eu oro, mais meus filhos prosperam, mais a minha família é abençoada, mais existe essa força espiritual desses anjos protetores que acompanha aquele lar. E você pensa que foi você que foi lá e deu aquele chavequinho na Débora e atraiu a Débora para casar com você. Mas não, o professor Massaro Tanikuti falando, os seus antepassados, seus e dela, que na verdade eram uma só vida, era uma só coisa, né, vamos chamar assim, eles se uniram lá em assembleia e decidiram que vocês iam se encontrar, né? Os encontros espirituais, eles às vezes parecem absurdos, eles acontecem assim, né, do nada, né? Eu não vou nem contar o meu relato aqui, porque ele é muito comprido, o tempo está acabando. Mas não existia a menor possibilidade de eu encontrar o Moacir na minha vida. Não existia. Ele nasceu a 1.200 quilômetros daqui. Né? Nossa, e logo ali, né? Logo ali. E existem vários casais que também são assim, né? Pessoas que vão fazer um intercâmbio no Canadá e lá encontra alguém e casa, né? Então, esse encontro ele é espiritual. E isso é proteção dos antepassados. Eles fazem esse envolvimento. Por isso que você tem que ter gratidão sempre. Né? Durante o casamento, naquele momento todo ali, você tem que ter seu pensamento de gratidão aos antepassados, porque traíram aquela pessoa que vai fazer você feliz e que você também vai fazê-la feliz. Então, essa gratidão aos antepassados, ela se estende muito na nossa vida, em todos os sentidos, né? Na prosperidade, na harmonia, na proteção, em todos os sentidos. A gratidão aos antepassados é uma das coisas mais importantes que a Seitione nos deixou, né, para a gente praticar também todos os dias. Com certeza. Conheço casais, tem um casal amigo nosso aqui, que um é aqui de São Paulo, ele é aqui de São Paulo, ela é de Roraima,
os dois viajaram para o Japão em momentos diferentes, se encontraram lá e casaram lá. Tantas as coisas malucas que acontecem assim, né? Mas olha só, né? Como isso é importante, né? Mas, nossa, a gente falou tanto de livro, de eventos e tudo mais, né? Então, eu já queria aproveitar e deixar aí para a gente fazer alguns convites aí, né, Otaviano? Queria a gente pedir uma... como é que o pessoal faz, né, para conhecer? Tem gente que está assistindo aí o programa hoje pela primeira vez, está tendo contato com a Seita Inoue pela internet, conhecendo agora. Como é que a gente pode ajudar esses casais, né, que quer conhecer um pouco mais sobre Seita Inoue? Como é que a gente pode ajudar esse pessoal a realmente ter uma relação tão maravilhosa como a gente tem, né, dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas famílias? Legal, Cubo. Isso é fundamental, realmente, né? Possibilitar. Nós temos acesso, vocês podem ter acesso pelo Facebook, né? Que é o Departamento de Casais da Seita Inoue do Brasil. O pessoal vai clicar ali para fazer parte e o pessoal vai liberar o acesso. Você pode, na sua regional, aí, você que está nos assistindo, todo o estado, né? Tem suas regionais específicas, aí você pode procurar aí no próprio buscador do computador, né? Um Google, por exemplo, regional Seita Inoue do teu estado, ali você liga, você vai ter acesso a informações também, e como é maravilhoso, né, Cubo, ter essa facilidade tecnológica para assistir uma palestra, muitas vezes em casa, que transforma o destino da pessoa, né? Então é muito fantástico. Aproveito aqui para agradecer o convite, parabenizar aí as preletoras pela excelente exposição, são minutos preciosos, né, que cada uma delas trouxe para a gente, que, nossa, nos faz refletir bastante, e agradecer a Seita Inoue do Brasil pela oportunidade, Cubo. Muito obrigado, viu? Maravilha, muito obrigado, né? E agora, mais uma dica aí, né? Eu pedi mais uma última dica aí para Carminha, né? Se os cônjuges, né, o casal aí está assistindo a gente agora, quer melhorar ainda mais a relação, né, fazer o casamento ser ainda mais feliz, mais próspero, tem alguma coisa que a gente pode indicar de oração aí para o pessoal dar uma... Tem sim, nós temos várias. A oração cura tudo, né? A oração tem força, a oração tem poder. Também é o tema de um dos nossos livros recentemente. Mais um livro aí. Né? E pode nos procurar, né? Assim como o preletor Walter falou, até as revistas da Seita Inoue, que são exemplares mensais. Em todas as revistas tem os endereços, né, das regionais com telefone. Nós estamos à disposição para fazer orientação pessoal, orientação para o casal. Então, só entrar em contato, marcar, a gente vai estar orientando, quer seja o casal, os dois juntos ou separadamente, né? E entre em contato, venham participar das reuniões e nós estaremos de braços abertos para recebê-los, né? E passar um pouquinho mais do ensinamento para todos vocês, viu? Aproveito então também, agradeço o convite por estar aqui com vocês. Que gostoso a gente se aprofundar, estudar um pouco mais também e compartilhar o pouco que nós sabemos. Muito obrigada. Que bom, muito obrigado. Daisy, alguma mensagem para o pessoal? Sim. Eu agora estou trabalhando no Departamento da Cura Divina, que é a forma humana. Eu gostaria de convidar todos também, aí, as pessoas que estão assistindo a esse encontro nosso, que se quiserem também visitar o site da Seita Inoue, clica lá no Oração da Cura Divina, pode fazer a forma humana número 8, que é lá para você encontrar a sua metade da alma, você que ainda não encontrou sua alma gêmea. E o que ensina a Seita Inoue? Se você ainda não encontrou, ela está te chamando em algum lugar, né? Escuta a voz e segue. E aí eu quero agradecer essa grandiosa oportunidade de ter participado aqui nesta manhã. Parabéns a todos, foi muito gratificante rever o Otaviano, conhecer aí a Carminha pelo vídeo, ver você também, muito obrigada. Obrigada a todos por essa maravilhosa oportunidade, que todos tenham uma vida cada vez mais feliz. E praticando os ensinamentos da Seita Inoue, se está bom, fica melhor ainda. Muito obrigada. Que bom. Aí, ó, tá passando aqui embaixo, fica a dica aí, ó, pessoal, né? Entra lá para a gente tirar dúvidas sobre a questão da cura divina e vai ser realmente uma alegria. Que pena, gente, acabou. Né? Esse é aquele áudio assim, né? Que bom. Que alegria poder ter participado desse papo, assim, foi fantástico.
essa questão da nova visão do casamento, aí à luz do ensinamento da Seiichi Noye, com todas essas dicas que foram dadas aí. Pessoal, assiste, aproveita, compartilha, curte esse nosso vídeo aí dentro do nosso canal, vai compartilhando com seus amigos. Com certeza, a gente sempre conhece alguém que a gente quer ajudar a melhorar dentro e construir, né, essa relação do casamento, e para que ela seja tão feliz quanto a gente. Então, aproveita, curte aí, deixa seu like aí nesse vídeo, compartilha aí o nosso canal com as pessoas, compartilha esse vídeo também, e com certeza a gente vai poder caminhar aí cada vez mais por esse caminho que se tornou, afinal, quando começou uma trilhazinha, era uma coisinha pequena, aí ela foi se alargando e construindo aí uma vida muito maravilhosa. Que bom. Val, Otaviano, Carminha, Daisy, nossa, que alegria. Muito obrigado pela participação, de estar, pela alegria e a honra de estar com vocês aqui. Meus amigos que nos acompanham pela internet, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar sempre junto com a gente aí, e a gente se vê em breve no novo programa Diálogos. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de Paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seiichi Noye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seiichi Noye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a dois. É o abraço dos casais da Seiichi Noye num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seiichi Noye do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seiichi Noye do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seiichi Noye do Brasil pela Associação Pomba Branca,
preletora em grau júnior, Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 Operadora 11 5014 2299 ou 0 Operadora 11 5014 2257, ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado!